Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pecado, Culpa e Condenação, mas Redenção. Então, se não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes, pois lá falei o que é pecado e também falei um pouco do porquê somos pecadores. E agora estarei dando continuidade, lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Depois de tudo o que foi dito no último vídeo, poderíamos nos perguntar: poderia, então, não haver pecado? Se o pecado é a transgressão da lei, poderia não haver pecado se não houvesse lei? Bem, isso é muito complexo e, de certa forma, permanece um mistério, apesar de haver algumas proposições. Realmente parece simples. Ora, se pecado é desobediência à lei, era só não ter lei e assim tudo estaria resolvido. Não haveria pecado. E não havendo pecado, não haveria culpa nem condenação. Em Romanos, capítulo 4, versículo 15, parte B, diz: onde não há lei, não há transgressão. E no capítulo 5, versículo 13, parte B, diz: o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Nessas passagens, entretanto, Paulo parece estar se referindo à lei mosaica, ou seja, a lei dada a Moisés muitos séculos depois de Adão. Contudo, vamos fazer então o exercício de transferir essa ideia para o início de tudo, lá para Adão. Se Deus não tivesse dado a lei a Adão de não comer do fruto, ele estaria fazendo algo que não é pecado. Não seria culpado de desobediência. Se Deus não tivesse ordenado que Adão cuidasse do jardim, ele poderia não cuidar e estaria tudo certo. Nada de pecado, nada de desobediência. No entanto, Deus é um ser pessoal e moral. É um ser que faz exigências. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Se Deus nada proibisse, poderíamos fazer tudo. Assim como, se Deus não nos ordenasse fazer nada, poderíamos fazer ou deixar de fazer o que quiséssemos. Se assim fosse, nós é que seríamos o próprio Deus. Agiríamos segundo nossa vontade e não em obediência ao Criador e Senhor. Assim que Deus criou a humanidade, eles já sabiam de sua condição de criatura. Deus já havia dado leis para eles, de cuidar do jardim e de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a possibilidade do pecado já existia. Romanos capítulo 5, versículo 13 diz que, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Novamente, aqui está a falar da lei mosaica, possivelmente. Mas será que o pecado já estava no mundo antes de Adão e Eva comerem do fruto? Pior, será que o pecado já estava no mundo antes mesmo de Deus dizer a Adão para não comer do fruto? Como já disse, isso é um mistério, mas trarei aqui algum argumento. A resposta, em minha opinião, é sim e não. Vou explicar. Já havia no homem a potencialidade do pecado, de cometer pecado, caso houvesse lei, porque o homem por si só já é pecador.
E por que ele é pecador? Porque nele há a potencialidade do pecado. E por que há nele essa potencialidade? Porque ele não é Deus. Não sendo Deus, ele é imperfeito, capaz de falhar e incapaz de fazer o que quisesse sem uma cobrança, sem uma prestação de contas pelo que faz, haja vista sua condição de criatura e servo, e não de Criador e Senhor. E quando buscaram ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, conhecimento aqui está relacionado a algo muito mais do que mera apreensão intelectual de algum conteúdo informativo ou teórico, ou do que uma memorização da lei. No Antigo Testamento, ou na língua hebraica, conhecimento indica um envolvimento prático, uma experiência objetiva, e não simplesmente um saber de algo. Quando em Gênesis capítulo 3, versículo 5 e versículo 22, diz que a humanidade se tornaria e se tornou como Deus, conhecedores do bem e do mal, não é porque antes de pecar, a humanidade não tinha capacidade de discernir entre bem e mal, mas que, caso comessem, caso desobedecessem, estaria a humanidade arrogando para si o direito de ditar as regras, de decidirem por si próprios o que é bom e o que é mal, o que poderiam ou não fazer, segundo vontade própria, não mais em submissão ao Criador. Eles estariam se auto-intitulando Deus. Nessa arrogância, nesse orgulho de se acharem Deus e até mesmo nesta falta de fé, pois creram mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus de que se comessem, morreriam, a humanidade se voltou contra Deus, ficou em dívida para com ele e escravizada pelo pecado, pois transgrediram a lei. Assim sendo, para se achegar a Deus, era necessário os sacrifícios, pois, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quem peca contra Deus deve pagar com a vida, como Deus havia avisado a humanidade no jardim, que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. Eles comeram. Então a morte entrou na humanidade e em todo o mundo. O próprio Deus teve de sacrificar um animal e utilizar a pele do mesmo para cobrir a vergonha de Adão e Eva, como mostra em Gênesis capítulo 3. Uma vida precisava ser tirada para mostrar que o pecado é algo inaceitável perante Deus e que traz morte. Ninguém pode se achegar a ele sem pagar pelo pecado cometido, ou, em outras palavras, receber o salário advindo do pecado, que é a morte. Assim, era aceitável uma substituição. Ao invés do pecador morrer, poderia outro morrer em seu lugar. Por isso, eram necessários os sacrifícios. Os sacrifícios ilustravam e ensinavam isso. Os animais puros e inocentes eram sacrificados no lugar do pecador, uma vida por outra. Porém, esses sacrifícios eram temporários, demonstrativos e pedagógicos, pois o sangue de animais não pode tirar pecados, como fala em Hebreus capítulo 10, versículos 4 e 11. O que de fato agradava ao Senhor era a obediência em amor. Muito, muito mais do que sacrifícios. Deus requeria o coração arrependido das pessoas, um coração arrependido das más obras e voltado para Ele. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, Deus diz aos sacerdotes do povo:
pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Temos novamente aqui a palavra conhecimento. Conhecimento de Deus aqui é mais que saber uma informação, é relacionamento íntimo com Deus. É não somente saber, mas obedecer ao que se sabe, é ser fiel a Ele. O próprio Jesus reproduziu esta passagem. Em Mateus capítulo 9, Jesus está sendo criticado por comer com pecadores. Daí, no versículo 13, ele responde: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E no capítulo 12, versículo 7, novamente aos líderes, ele diz: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. Mais do que sacrifícios, Deus queria que as pessoas amassem a Ele e ao próximo, que tivessem compaixão e misericórdia do próximo. Em Isaías 51, Deus repreende o povo que está vivendo em pecado. E do versículo 11 a 17, ele diz: irei parafrasear e de forma resumida. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim, chega de sacrifícios de animais, não tenho nenhum prazer no sangue deles. Parem de trazer ofertas inúteis. Odeio as festas de vocês. Por mais que vocês orem bastante, não escutarei. Retire suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Aí sim, limparei vocês de seus pecados. Deus não tem nenhum prazer nos sacrifícios, a não ser que ele seja obedecido. A obediência em amor é o que de fato Deus exigia de seu povo, que amassem a ele e ao próximo, fazendo o bem e não o mal. Do que adianta oferecer sacrifícios e insistir em fazer o mal? Em Amós, capítulo 5, versículo 14, diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. E um pouco mais à frente, nos versículos 21 a 25, diz, resumidamente: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Afastem de mim o som das suas canções. Em vez disso, vivam praticando a justiça. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Deus nem fez caso dos sacrifícios que o povo fez no deserto, porque por muitas vezes Deus não estava com eles. Não era isso o que Deus mais se importava. Seria parecido a uma galera fazendo uma festa para alguém sem convidar esse alguém. Fizeram um churrasco, mas não convidaram o homenageado. Em Jeremias capítulo 7, do versículo 22 a 24, diz: quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Aqui, mais uma vez, está querendo dizer que os sacrifícios de nada valem senão o conhecerem em um relacionamento de amor e obediência.
reconhecendo sua condição de criatura e reconhecendo que ele é Deus. Se não o amarem com todo o coração, força e entendimento, nada do que fizerem o agradará. Oferecer sacrifícios e viver fazendo o que é mal seria o mesmo que entregar grandes ofertas numa igreja tendo inimizade com um irmão. É vão. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema pecado, culpa e condenação, mas redenção. E termino informando que neste mês de março de 2026, o canal está a completar 7 anos de existência, contando a partir do momento em que postei o primeiro vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram, curtiram, comentaram e compartilharam algum vídeo do canal. Agradeço principalmente aos aproximados 600 inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. E caso queiram apoiar financeiramente, podem contribuir com o canal enviando qualquer valor pela chave Pix na descrição. Fico por aqui, que a paz seja com você e até o próximo Lado B.